Pessoal, vamos começar? Para a gente ir dando atenção para quem já chegou, o horário, inclusive. Primeiramente, muito bom dia a todos. É um prazer estar com vocês aqui de novo. O nosso terceiro compartilhando boas práticas do Conveniar. Nossa proposta com essa ação é a gente promover mais interação mesmo entre as fundações, trocar experiências, e os dois primeiros foi bem interessante, a gente conseguiu fazer uma boa troca, tivemos boas conexões. Eu acho que isso é muito importante, e às vezes a gente fica só muito concentrado em buscar o conhecimento, esquece que às vezes as conexões é que permitem depois que os conhecimentos cheguem até nós, Então, mais uma vez, obrigado a todos aí por participar. Como sempre, é um evento para todos, e todos podem participar. A gente deixa bastante tempo disponível para quem quiser contar o que tem feito, as dificuldades que tem encontrado na fundação. Fiquem à vontade, o objetivo principal é esse. Mas para nos guiar aqui, a gente sempre traz alguém para falar, a gente escolhe algumas pessoas para poder falar um pouquinho para a gente, trazer experiência. E hoje nós vamos ter aqui a presença do Paulo Schecker, que é consultor e trabalha com treinamentos também na área de liderança, gestão de pessoas, carreiras. Então, Paulo Schecker vai nos ajudar aí hoje. E eu também vou aproveitar e falar um pouquinho sobre algumas boas práticas que a gente tem usado no próprio Conveniar, algumas ferramentas e metodologias que a gente usa. Vou falar um pouco e se dependendo, depois a gente pode aprofundar mais, mas a ideia é contar um pouquinho sobre duas práticas que a gente usa bastante e que tem nos ajudado muito. A equipe do Conveniar tem mais gente por aí, Matheus Bressan, que trabalha na parte de marketing de vendas, está aí. Bom dia, pessoal. Acho que o Alessandro também já está por aí. E a nossa expectativa é que a gente possa fazer uma boa troca de experiências aí com vocês. Então, eu acho que eu já vou começar, já vou passar a palavra para o Paulo Schecker. Então, Schecker, vou deixar que a apresentação completa seja feita por você mesmo. Bem-vindo aí, obrigado pela participação. Bom dia, Paulo, bom dia, Matheus. Primeiramente, aí, obrigado pelo convite. Essa parceria de longa data aí que nós temos, não só aí com Conveniar, Jesus, mas também com a Cientec, E também dar bom dia aí aos participantes, aos telespectadores, e agradecer a vocês aí pela participação. E é isso aí, igual o Paulo me apresentou, Hoje eu trabalho com treinamentos, consultorias, inclusive já ministrei treinamentos aqui na Funarb, aqui em Viçosa, que também é a Fundação Arthur Bernardes. Fizemos aqui alguns treinamentos, principalmente na área de comunicação, comunicação, relacionamento interpessoal, gestão do tempo e produtividade. Enfim, foram vários trabalhos aqui já na Funarb, no Supermercado Escola, que também faz parte aí da fundação. E, assim, esse assunto, quando a gente fala em liderança, quando a gente fala em gestão, qual é o impacto que o líder pode ter, na equipe, na fundação, é um tema que eu sou apaixonado, Paulo? A gente conversa muito sobre liderança, sobre gestão, e eu gosto até de falar que a liderança ela vem comigo desde os meus 13 anos de idade, 12, 13 anos de idade, que era na época da escola, Já ali no ensino médio, faixa de capitão no braço. O Matheus, nós estudamos um pouco, um pouco ali na mesma época, e já faixa de capitão no braço. Inclusive, eu era técnico do time feminino da minha sala, Não sabia nada, assim, de técnica mesmo, não, mas era botar o time para jogar, motivar as meninas, e isso veio estendendo, veio faculdade depois, empresa júnior, organização também dos times da escola. Me graduei, ao me graduar, veio aí a experiência de gerenciar algumas empresas, veio também o meu empreendimento próprio, montei um negócio. E o que eu faço hoje, palestras, treinamentos, consultorias individuais, consultorias empresariais, já faz 7 anos aí que eu estou nessa empreitada.
né? E já foram aí para mais de 80 empresas, né? A gente não tem o cálculo certinho, mas com certeza já foram aí para mais de 8.000 pessoas que participaram pelos meus treinamentos. E então eu estou aqui hoje para falar um pouco disso, né? Eu falar sobre liderança, essa modernização da liderança, o que vem acontecendo, as novidades, e compartilhar aí com vocês um pouco dessa experiência, desse conhecimento, tá? Aí, Paulo, eu não estou conseguindo compartilhar a tela aqui. Se você puder autorizar aí para mim, fazendo favor. Esqueci de colocar como co-host aqui. Tranquilo. Falha nossa aqui. Só liberar aí o... Foi. Pronto. Acho que eu apertei sem querer, até para parar aqui, mas certinho já vou compartilhar aqui com o pessoal. Então, o tema, né, específico, como sua liderança impacta nos resultados da fundação. Acho que esse é o tema que eu quero trazer aqui para vocês hoje, é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. E quando a gente fala em liderança propriamente dito, eu gosto de falar, né, tem algumas definições. Liderança é você bater metas com o time fazendo a coisa certa. Essa é uma definição do Vicente Falcone. A liderança ela começa quando você define o resultado, você define a meta. E esse é um dos maiores desafios. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais. O Paulo vai falar disso também, da questão das OKRs, que é um dos maiores desafios em qualquer empresa, qualquer organização, qualquer fundação, é ter clareza sobre os resultados e também como se atingir esses resultados, tá? Mas, mais do que isso, o líder como ser humano, o líder como um agente da transformação, é um líder capaz de influenciar e impactar positivamente a vida dos seus liderados, da sua equipe, gerando resultado para a organização, para a fundação. Então, o líder ele tem dois fatores cruciais quando o assunto é liderança e gestão. E o primeiro fator crucial chama-se de consciência. Nós chamamos de consciência. E aí, aqui eu já quero fazer uma provocação para vocês, que é o seguinte. O que aconteceria se todas as pessoas da sua equipe, da sua fundação, tivessem mais consciência sobre quais são as metas que precisam ser alcançadas, quais são os processos, quais são as ações que cada um deles precisa desempenhar para que se atinja esses resultados? Imagina o que poderia acontecer, o que aconteceria se a sua equipe tivesse mais consciência dos comportamentos que eles estão tendo, daquilo que está sendo bem feito e daquilo que não está sendo bem feito. Então, o que aconteceria se você, como líder, como gestor, tivesse mais consciência sobre como as coisas deveriam ser e como as coisas estão caminhando? Tem uma frase que eu gosto muito e trago nesse momento, que é: para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E quando me falta consciência de para onde a minha fundação está indo, aonde nós queremos chegar, quais são as metas, quais são os resultados, o que nós precisamos fazer para que isso aconteça. E as pesquisas recentes que eu tenho feito, quando eu começo um treinamento de liderança, eu pergunto hoje qual é o seu maior desafio como líder. Geralmente o que aparece é definir boas metas, atingir bons resultados, saber se eu estou fazendo a coisa certa. Quando a gente pergunta para a equipe saber o que eu tenho que fazer, dificuldade em saber o que o meu líder espera de mim, saber quais são os processos, quais são as ações que eu preciso seguir para atingir os resultados. Então, esse é um papel crucial de todo líder. Desenvolver consciência. Por isso que a principal ferramenta de liderança chama-se comunicação. A principal ferramenta que um líder tem, a principal competência, habilidade que um líder precisa desenvolver chama-se comunicação. Porque através da comunicação, e eu não estou falando só de vocês aprenderem a falar, não, tá? Ouvir. O melhor líder não é aquele que mais fala, é aquele que mais sabe ouvir atentamente para dar sequência no processo de liderança.
Então, quando eu comunico com a minha equipe, eu estou comunicando meta, eu estou delegando processo, eu estou treinando, eu estou ensinando, eu estou fornecendo feedback, eu estou elogiando, eu estou reconhecendo. E através da minha comunicação, quando eu falo, que eu desperto o nível de consciência, eu aumento o nível de consciência que a minha equipe, que a minha fundação, a fundação onde eu trabalho, sobre, de novo, aonde a gente vai chegar, como a gente vai chegar, quem vai nos ajudar, quais são os recursos necessários para que a gente atinja os resultados. Isso serve para você também, que é gestor, para você que é líder. Você tem noção? Você hoje tem conhecimento? Se você hoje tem a permissão da sua equipe para liderar? Como assim, Paulo? Permissão para liderar? Não é você que diz se você é líder ou não, é a sua equipe. E como é que você faz isso? Ouvindo, questionando, entendendo, compreendendo melhor as pessoas que trabalham na sua equipe. Isso para iniciativa privada, iniciativa pública, fundação, ONG, qualquer tipo de organização. Se você, como líder, não tem consciência se você está fazendo um bom trabalho ou não, se a sua equipe está satisfeita ou não, se eles sabem o que precisa ser feito ou não, você tem grande chance de ter grandes problemas. E o segundo fator crucial da liderança e da gestão chama-se de responsabilização. Imagina, de novo aqui, mais uma provocação para vocês. Como seria se todas as pessoas da sua equipe assumissem a responsabilidade pelos seus papéis, pelas suas tarefas, pelas suas funções, pelos seus resultados? Fala para mim, se um dos maiores desafios que você tem como líder não é falta de engajamento da equipe, não é uma equipe que vive dando desculpa, não é um colaborador que para tudo arruma justificativa. Analisa se você não tem hoje esse comportamento. A equipe é o reflexo do líder. A fundação é o reflexo do líder, dos gestores. Se você é aquela pessoa que não assume responsabilidade, como é que você cobra isso da equipe? Então, quando a gente fala em liderança e para gerar impacto, é o seu papel como líder ajudar a sua equipe a desenvolver nível de consciência e fazer com que eles assumam a responsabilidade pelo trabalho. Tem algumas técnicas, algumas ferramentas, mas a melhor forma de você desenvolver consciência e responsabilização é sim através da comunicação, como eu falei, mas fazendo as perguntas certas. O melhor líder não é aquele que fala, é aquele que sabe questionar e sabe ouvir. E é sobre isso que eu quero trazer aqui para vocês. É uma fórmula. É uma fórmula que todo líder, todo gestor precisa ter na mente para que ele gere impactos. E seja home office, seja numa era digital, seja para gerenciar conflitos, seja para produzir mais resultado, seja para gerar engajamento e etc. A gente usa essa fórmula que eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Mas que fique claro, os dois fatores cruciais da liderança e gestão é elevar o nível de consciência e responsabilização da equipe, tá? Então, aonde entra a gestão? Aonde entra a liderança? Para que vocês consigam, de fato, produzir grandes resultados como líderes e gestores. A nossa fórmula, ela começa no resultado. De novo, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Se você não define qual é o resultado esperado para o ano, para o semestre, para o trimestre, para o mês, qualquer coisa que a sua equipe fizer, qualquer coisa que a sua fundação fizer, está valendo. E quando não se define, o Paulo vai falar para vocês daqui a pouquinho sobre OKR, quando você não sabe, não tem meta, não tem indicador, não tem uma direção, fica um monte de barata tonta, um monte de gente produzindo, fazendo coisas que não vai levar vocês a lugar nenhum. E aí, por sorte, vocês vão atingir um grande resultado. Ou por um grande azar, vocês não vão ter resultado nenhum. Na verdade, não é sorte, não é azar, não. É porque não está definido. E aí vocês vão ver o seguinte, nós temos meta final, ou seja, qual é o resultado que nós queremos atingir nesse período.
De novo, seja o período de 1 ano, seja o período de 6 meses. O que nós queremos para esse mês? E aí eu quero que vocês me respondam o seguinte, tá? Não sei se o chat aí está liberado. Quantos por cento de controle vocês têm pelos resultados que vocês pretendem alcançar? Vamos lá, vamos ver se vocês estão comigo aí. Quantos por cento de controle, de 0 a 100, quantos por cento de controle vocês têm sobre os resultados que vocês pretendem alcançar? Vamos ver quem acerta essa aí. De 0 a 100%. Paulo, Matheus, podem contribuir também. De 0 a 100%, quantos por cento de controle vocês têm pelos resultados que vocês querem alcançar? O Humberto colocou aqui, ó. 50%, Humberto? Quase. Quantos por cento de controle vocês têm sobre os resultados que pretendem alcançar? Humberto, tira os 5 que você tem a resposta. Benjamin, 50. 0%. 0%. Nós não temos controle sobre os resultados que nós pretendemos alcançar. Ah, Paulo, então sobre o que eu tenho resultado? Sobre o que eu tenho controle? Sobre as metas de ação. Eu tenho controle sobre as minhas ações, meus comportamentos e as minhas atitudes. Paulo, a minha fundação, ela precisa hoje captar R$1 milhão para um projeto, para uma pesquisa tal. Você pode fazer o seu melhor, mas é o seu melhor mesmo, e mesmo assim não atingir, não conseguir a captação de R$1 milhão. 0% de controle sobre a meta final. Mas sobre o que você tem 100% de controle? Pelas ações, pelas tarefas. Então, para pensar o seguinte, o que é que eu preciso fazer? O que a minha equipe precisa fazer? O que os meus colaboradores precisam fazer para que a gente consiga ter uma captação de R$1 milhão? Quantos telefonemas precisamos fazer? Quantos e-mails precisamos fazer? Quantas reuniões? Com quantas pessoas precisamos falar? Até quando o projeto vai ser escrito? Porque aí sim, falar com 10 pessoas, ligar para 10 pessoas, eu tenho controle. Escrever 10 e-mails, eu tenho controle. Escrever um projeto, eu tenho controle. Fazer reuniões com a minha equipe, isso eu tenho controle. Então, por que muitas vezes muitos líderes têm dificuldade de estabelecer meta e alcançar essas metas, alcançar esses resultados? Porque só se define a meta final, que ela é importante, ela é crucial, por quê? Porque ela dá o norte. Né? Então, o Paulo vai falar para vocês sobre a OKR, né, que são objetivos e resultado-chave. Muitas vezes o objetivo eu tenho 0 controle, mas sobre os resultados-chave, sobre as ações que eu vou desempenhar, isso está na minha mão. Então, a mesma coisa, eu quero ter sucesso em algo. Você tem 0% de controle sobre o sucesso. Mas você tem 100% de controle sobre aquilo que precisa ser feito para se atingir o resultado. Por isso que nós trabalhamos com meta final e meta de ação, ou meta de performance. Agora, adivinha, quem é que estabelece esse resultado? Quem é que estabelece essas metas? Muitas vezes, vem pela cabeça do líder, a cabeça do gestor, e, ao mesmo tempo, eu questiono a minha equipe para saber qual é a visão deles sobre a meta. Quais metas que, na cabeça deles, eles pretendem alcançar. E, principalmente, as metas de ação. Quais ações eles podem fazer para contribuir com essa meta? Uma vez que nós estabelecemos qual é o resultado que nós pretendemos alcançar, quais são as metas. Não tem meta se não tiver processo. O que é processo? Processo é o que fazer para se atingir o resultado.
como fazer, quais tarefas, como fazer, qual é o passo a passo para se fazer algo. Muitos líderes e gestores têm a consciência de que, Paulo, não, se a gente implementar processo aqui, vai ficar muito rígido, vai ficar rigoroso. Muito pelo contrário. Definir um processo é só a forma como algo precisa ser feito. Se você quer flexibilizar algo, como é que você vai flexibilizar algo que você nem sabe que existe? Um dos grandes desafios que os líderes têm é na gestão de conflitos. Conflitos entre setores, conflitos entre departamentos, conflitos entre pessoas. Na maior parte das vezes, esses conflitos acontecem porque os processos não estão muito bem definidos. As pessoas não sabem o que fazer e quem é o responsável por fazer aquela tarefa. Se as pessoas não têm clareza do que fazer, quando fazer e quem é que vai fazer, um aponta o dedo para o outro. Isso não é meu, não, isso é seu. Não, que meu o quê? Isso é seu. A mesma coisa a gente fala em processo, quando a gente fala em estrutura organizacional. Esquece o nome bonitinho, tá? Estrutura organizacional. O que é isso? É onde cada pessoa da sua equipe ela vai atuar. O João vai fazer tal coisa, é responsabilidade do João fazer A, B, C, D e E. Da Maria, a Maria tem uma outra função. A função da Maria é fazer B, C, D, E, F, G e H. Isso precisa ficar claro para a sua equipe. De novo, a gente volta lá em conscientização. Conscientizar a sua equipe do que é o papel de cada um deles. Qual é a responsabilidade de cada membro da sua equipe dentro do processo. Acontece muito, tá? E isso foi até um trabalho que nós fizemos aqui na Funarb, que era como fazer, Paulo, para os setores eles se comunicarem melhor entre eles. O que nós trabalhamos? Falamos de processo. Define-se o processo do setor A, define-se o processo do setor B, mas também define-se como que eles vão se interligar. Porque muitas vezes acontece, Paulo, eu sou líder do setor financeiro. Aí tem o outro líder do departamento de captação de recursos. Lá dentro dos setores, as coisas funcionam muito bem. Lá dentro tem processo definido, as pessoas sabem o que tem que fazer. Mas quando tem que o processo sair de A e ir para B, não bate. Não bate. Por quê? Porque não tem comunicação entre os setores. É por isso que a gente define processo. Processo é igual fazer um bolo. Como é que vocês fazem um bolo? Vocês não seguem? Primeiro faz A, depois B, depois C, depois D, depois E, depois F. No final disso tudo não tem um resultado? O resultado pode ser o bolo mais lindo, mais perfeito, mais saboroso do mundo, ou pode ser um desastre. Se aquele bolo que você fez foi um desastre, o que você faz? Espera aí, deixa eu analisar o processo. Tem alguma coisa aqui na receita do bolo, não seguiu o passo a passo do bolo? Então, se tem algo que não funcionou no processo, deixa eu alinhar, deixa eu ver o que aconteceu. Qual foi o passo que eu não segui da forma correta? De novo, assim eu evito conflitos. Conflitos de quem? Das pessoas. Então, para que eu tenha resultado, eu preciso de processos muito bem definidos, processos alinhados, e a minha equipe precisa ter consciência de quais são os processos, quais são as responsabilidades de cada um dentro dessa engrenagem. E aí entra o meu papel como líder. Um dos grandes papéis do líder, que é fazer com que as pessoas da minha equipe, fazer com que as pessoas que trabalham na minha equipe, eles sigam o processo. É fazer com que as pessoas que trabalham na minha equipe cumpram os processos. Paulo Márcio, a sua função é fazer A, B, C e D, você vai participar dos grupos C, D e F, você vai participar do projeto tal.
Ok, está entendido? Estamos alinhados? Paulo, a sua meta principal é captação de tanto. Paulo, a sua meta, Paulo, é fazer compras no menor orçamento possível. Agora, é o seu papel como líder fazer essa gestão de pessoas. E como é que nós fazemos essa gestão de pessoas? Deixa eu só limpar aqui. A gestão de pessoas, ela se dá pela comunicação. A gestão de pessoas se dá por um bom processo de recrutamento e seleção, de integração, mas se dá principalmente pela comunicação. Porque, olha só, tem-se um resultado para ser atingido, tem-se os processos. É o meu papel como líder delegar esses processos para a minha equipe. Então, eu defino a meta, defino o resultado, delego. O que é delegar? É alinhar com a minha equipe o que é que cada um desses membros vai fazer. Uma vez que eu delego, eu preciso me certificar de que as pessoas que trabalham na minha equipe, na minha fundação, eles têm competência para fazer. Porque se não tem, é o meu papel como líder treinar, ensinar, educar. E aqui tem um gargalo, porque muitos líderes têm aquela consciência, o hábito de centralizar. Ah, Paulo, é muito mais fácil eu fazer, eu faço melhor. Delegar para quê? Ah, Paulo, eles não sabem fazer. Deixa que eu faço, é mais rápido e é melhor. Só que quando você não delega, quando você não passa a informação, você não faz com que, não transmita para a sua equipe tarefas, você tem aqui pelo menos 2 problemas. Você vai se sobrecarregar. Fala para mim se não já se sentiu sobrecarregado por excesso de tarefas que você deveria ter delegado e centralizou na sua mão. E segundo, a sua equipe não vai se desenvolver. Se você não delegar, você sobrecarrega você, ou então você não desenvolve a sua equipe. Se a sua equipe não aprende a fazer, não desenvolve, você gera mais sobrecarga. Por que a gente tem pessoas na equipe? Não é para aumentar o nível de produtividade? Não é para que a gente tenha mais resultado? Não é que a gente tenha mais capacidade produtiva? Se eu tenho um monte de pessoas na minha equipe e não delego, não compartilho informação, não digo a eles o que é que eles precisam fazer, como ajudar a fundação a ter resultado, eu não preciso de pessoas. Se você acha que você faz melhor que todo mundo, mais rápido, e que as pessoas não sabem, por isso não vai delegar para elas, não tenha pessoas na sua equipe. Faça tudo sozinho. Vamos ver quanto tempo a sua saúde aguenta. Vamos ver quanto tempo a fundação aguenta. Só que é aquilo, eu delego, mas eu treino, eu capacito, eu acompanho, eu dou suporte, eu dou apoio. É o tempo inteiro questionando, e aí, como é que está o projeto? Está precisando de ajuda? O que está funcionando? O que não está funcionando tão bem assim? E quando eu acompanho, tem um dos maiores mitos da liderança, que é algo que a gente chama de feedback. Gente, feedback não é só puxão de orelha. Feedback não é chamar atenção. Feedback é uma conversa é uma conversa sobre algo que já aconteceu, para você alinhar expectativas, e é um presente que você dá para a sua equipe, mostrando para eles o que eles estão fazendo, o que está funcionando, o que está indo bem, e o que não está indo tão bem assim. Ou seja, é uma oportunidade de você reconhecer que aquele colaborador, aquele liderado, ele está fazendo a coisa certa, ou de ajudá-lo a aumentar o nível de consciência do que não está funcionando e fazer com que ele assuma a responsabilidade pela mudança. Consciência e responsabilidade. Lembra? Slide anterior. Então, quando é o meu papel como líder fazer com que as pessoas que trabalham no meu time, inclusive eu, que essas pessoas sigam o processo, sigam o que precisa ser feito para que a gente consiga gerar resultado e produzir resultado para a nossa fundação. Tem empresa
tem organização, vai ter fundação que não atinge resultado, mas tem bons processos. Mas falta gestão de pessoas. Falta o líder engajar essas pessoas, motivar essas pessoas, influenciar essas pessoas. Por isso que não tem resultado. Tem fundação que tem uma gestão de pessoas impecável, pessoas engajadas, pessoas motivadas, mas não tem resultado. Por quê? Porque não tem processo. São várias pessoas extremamente motivadas, com muita energia, fazendo a coisa errada. Ou fazendo coisas que não trazem resultado. Ou seja, não seguem o processo. Só que tem muita fundação, muita organização que não tem resultado, mesmo tendo bons processos, mesmo tendo uma boa gestão de pessoas, porque não faz boa gestão dos recursos. Tentando passar aqui. Ô Paulo, você consegue descompartilhar a tela? Sim. Eu perdi o controle aqui, não sei se alguém assumiu o controle da... Deixa eu só ver aqui. Esse... Ah, tá, não, pode deixar que eu vou... Voltou? Quase. Ele sumiu aqui, porque tá tudo... Acho que agora... Só um segundinho. Agora foi. Beleza. Então, tem-se processos muito bem definidos, alinhados. As pessoas, a gestão de pessoa é eficaz, mas não faz uma boa gestão de recursos. Se eu não consigo fazer uma boa gestão dos recursos, não disponibilizo os recursos necessários para a minha equipe, a gente não vai ter resultado. Não estou falando de ter os melhores recursos do mundo, não. Você não precisa ter os melhores computadores, você não precisa ter as melhores instalações, você só precisa otimizar. E tem um recurso, tá? Recursos financeiros, recursos materiais, recursos tecnológicos. Ainda mais, o que aconteceu ano passado? E nós ainda estamos vivendo pandemia. Veio a pandemia, o que nós fizemos? Home office. Vamos para casa. Só que aí muitas organizações, muitas equipes não tiveram sucesso, por quê? Porque as pessoas estavam em casa, mas a internet não era de qualidade, não tinham os equipamentos necessários, o computador não era o computador da fundação, era o computador da pessoa que ela leva para casa, não era o mesmo maquinário. A mesma coisa no home office. Tem pessoas que são mais produtivas num ambiente que tem muitas pessoas. Outras, tem gente que produziu muito mais no home office. Por quê? Porque ela gosta de trabalhar sozinha, focada, centralizada. E aí, a mesma coisa, quando os nossos processos estavam definidos para trabalhar todo mundo no mesmo ambiente. Quando as pessoas vão para casa, eu preciso remodelar o meu processo de trabalho, o meu fluxo de trabalho, para que a gente consiga manter os resultados ou aumentar os resultados que nós podemos atingir, tá? Então, a gente trabalha esse processo e depois a gente vai remodelar, tá? Humberto, ele trouxe, né, uma pequena observação. Delegar não é largar, é preciso saber delegar, é preciso conhecer o trabalho, participar e vivenciar o dia a dia da equipe. Eu gosto de falar muito, Humberto, que tem uma expressão, né, que é delargar. Se eu, como líder, chego lá no bela segunda-feira, faço uma reunião de alinhamento e transmito para todo mundo, pessoal, olha, João, você vai fazer isso, Humberto, isso, Adriana, aquilo, Camila, aquilo, Nayara, aquilo, e eu esqueço, a minha equipe para de fazer aquilo que eu estou pedindo. Por quê? Porque ninguém acompanha mesmo. Ele veio aqui, delegou e não acompanhou, para que eu estou fazendo? Por isso, pessoal, que o processo define-se o resultado, define-se o que precisa fazer, quem vai fazer, define-se essa conexão entre setores, aí você escolhe as melhores pessoas, forma um time dos sonhos, contrata-se as pessoas mais capacitadas, e se não, mão de obra é um problema no mundo inteiro, tá? Não é só no Brasil, não. É no mundo inteiro tem esse problema de mão de obra. E o que está acontecendo muito nessa indústria 4.0?
as empresas que estão se desenvolvendo e se perpetuando são empresas que elas tomaram consciência de que, além de uma fundação, nós somos também uma empresa de treinamento. Nós somos uma empresa de treinamento e desenvolvimento. É isso que está acontecendo. Fundação, organização, qualquer formato de empresa, ela precisa ser muito boa naquele negócio, no negócio que ela faz, no negócio que ela gera, mas as melhores empresas estão se tornando empresas de treinamento e desenvolvimento. Porque você não acha pronto. E se você quiser achar alguém pronto no mercado, você tem que pagar muito dinheiro. Muito. Então, você cria um processo de treinamento e desenvolvimento, faz com que essas pessoas participem, fornecendo recursos. Assim, a gente tem resultados. Tá? Paulo, como que eu gero impacto na minha fundação? É o seu papel como líder fazer com que essa fórmula ela seja recalculada todos os dias. Isso aqui não é matemática, não é somou e acabou, não. É todo dia, todo dia, todo dia. Precisa se recalcular. Quais são os resultados que nós estamos obtendo hoje? O resultado que nós atingimos hoje está abaixo do esperado ou acima do esperado? O que nós estamos fazendo que está funcionando? Quais processos estão funcionando? Quais não estão funcionando? O que está sendo bem feito? O que não está sendo bem feito? Quem na nossa equipe está fazendo um bom trabalho? Quem precisa desenvolver? Quais recursos nós temos que estão sendo otimizados e quais recursos nós estamos desperdiçando? E um desses recursos que nós desperdiçamos muito chama-se tempo. E é um dos recursos mais escassos do ser humano. Por isso que o seu papel como líder é transformar isso em prioridade. Gestão de resultado, gestão de processos, gestão de pessoas e gestão do recurso. Fazendo isso todos os dias, você gera impacto na sua fundação. Tá? Pessoal, a princípio, em termos de conteúdo, seria isso. Tá? Bem breve aqui, né, Paulo? Bem direto ao ponto. A gente deixar um pouco o pessoal debater. Só volta no slide anterior. Só queria aproveitar, já para falar um pouquinho sobre as experiências que a gente tem tido nas fundações, né, com isso tudo aí, e porque às vezes a fundação, né, por não ser uma empresa, a empresa normalmente o resultado é crescer, alcançar mais cliente, então tem uma coisa mais fácil de pensar, vamos dizer assim, mas o resultado para a fundação, né, tem muita coisa que é ter uma boa avaliação dos coordenadores sobre o atendimento deles, fazer um bom processo de, né, ter eficiência nas compras, conseguir entregar 100% das prestações de conta no tempo, né, necessitado, fazer um bom acompanhamento das questões financeiras do projeto, ou seja, garantir que as conciliações vão ser todas feitas periodicamente. Então, assim, são muitas metas que você pode colocar aí, né, que a princípio não são, né, quando você estuda ou lê num monte de lugar, não vai ter sobre isso, porque normalmente não tem sobre fundação, né? Nós temos até tentado escrever um pouco sobre no nosso blog lá, porque a gente não acha coisas sobre fundações. Então, assim, a questão de resultado das metas, principalmente essas meta final, né, e onde se quer alcançar, eu acho que essas são algumas. Com relação a processos, né, a gente vê que tem muitas fundações já têm os processos bem determinados, mas a gente sente que, às vezes, as conexões entre os setores, às vezes, falham, né? A gente já começou o trabalho em algumas fundações que essa conexão realmente era muito ruim, inclusive, né? Então, assim, dentro do setor, as pessoas estavam bem alinhadas e conseguindo seguir uma organização, mas entre os setores, às vezes, é onde a gente encontra muita dificuldade. E a preocupação com as pessoas, eu acho que é fundamental, e isso, né, cada vez mais a gente precisa aprender mais sobre isso, eu acho que isso é uma dificuldade da nossa, né, geral, a gente acaba dedicando muito pouco para isso nas empresas, em querer fazer o que você falou, a parte de treinamento, desenvolvimento pessoal, né, isso tem que cada vez está mais em pauta, mas a gente ainda sente que ainda tem bastante percurso, né, bastante coisa a fazer, né? E os recursos, avaliar bem os recursos, está testando novos recursos todo dia, então isso a gente também vê pouco, a gente acha que essa é uma coisa que a gente precisa ver mais, pessoas tentando
evoluir um pouquinho a cada dia, e aí testando novos recursos, novas mudanças no processo, né? Então, acho que isso aí também é fundamental, e isso parte de você criar um processo para que faça isso, né? Para que isso aconteça. Porque se a gente ficar esperando, vamos todo mundo tentar ajudar e melhorar um pouquinho. Se só falar isso, no final das contas, você vai fazer o seu dia a dia ali mesmo, e isso vai ficar de lado, né? Então, eu vou falar um pouquinho de OKR depois, ajuda um pouco nisso, porque se a gente não tiver uma definição de como fazer, acaba não fazendo, porque as pressões externas, né, as cobranças que vêm de fora, normalmente elas sobrepõem, e você acaba realmente abandonando aquelas coisas que são muito importantes para que o dia a dia melhore dentro da fundação, mas ela nunca tenha a prioridade necessária, né? Foi Não, só um e pouco. interessante é isso, né? Paulo, beleza, muito lindo tudo isso, por onde eu começo? É igual você falou, avalia hoje qual o resultado, qual seria o principal resultado a ser atingido. É eficiência em algo? É o nível de satisfação em algo? É usar melhor algo? Então define-se. Então hoje o resultado que a gente precisa trabalhar mais é esse. Avalia. Tem-se os processos, as pessoas sabem o que precisa ser feito, tem-se o passo a passo, né? As pessoas têm consciência disso. Você tem uma boa equipe, né? Igual o Humberto falou aqui, a questão, né? Que as fundações, elas estão nesse limiar entre privado e do Benjamin que falou. público, né? É o É, Benjamin isso. é. Então, sim, é um desafio. Por quê? Tem fundações que elas não são públicas, mas elas estão dentro de universidades. Então, acaba criando um pouco dessa cultura do setor público, né? Então, essa mentalidade ela precisa ser trabalhada. Essa mentalidade do resultado não é crescer, 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 mas ser mais eficiente, né? Eficiência, satisfação. Então, sim, é um desafio. E é igual eu falo, liderar é muito bom, né, Paulo? Liderar é bom, gera desafio, mas não é gostosinho, não é aquele, ai, nossa, que delícia. Não, não é, porque você tem muito conflito, muito desafio, muita situação nova. Então, E, é um e processo. hoje, e hoje eu acho que mais um desafio ainda é que todo mundo, em algum momento, tem que liderar, né? Porque Uhum. hoje não tem como você ter alguém que fica esperando exatamente o que fazer e vai só executando. Hoje, quando tem isso, a máquina faz, né? A gente substitui por uma máquina quando chega nessa situação. Então, a gente precisa de pessoas que assumam responsabilidades e que liderem em cima daquela responsabilidade, pelo menos. Então, assim, a necessidade é tão grande que isso aconteça, né? Quando foi divulgado o evento no grupo lá, eu citei, isso serve para todo mundo, porque todo mundo hoje passa por um momento de liderança, ele tem que liderar alguma coisa, né? Que seja as suas ações lá, porque se você só ficar repetindo aquilo que você está fazendo todo dia, né, e não liderar buscando novas pessoas para te apoiar, novas ferramentas, melhorar aquilo ali, certamente você está prejudicando a instituição que você está, seja uma empresa, seja uma fundação. Então, Sim. o desafio fica ainda maior porque todo mundo hoje precisa liderar em algum momento, né? Inclusive dentro de casa, É, né? Você lidera dentro de casa, você lidera nos grupos que você frequenta, né? Você lidera muitas vezes o grupo dentro da empresa. Muitas vezes o líder ele nem é o gestor, porque a liderança não é um cargo, né? Não, eu tenho um cargo de liderança. Por isso que eu falei, quem fala se você é líder ou não é a sua equipe, não é você, não é o cargo que você ocupa. São as suas ações e atitudes que você toma, né? Então, todo mundo vai ser líder em algum momento. Ou a liderança vai ser colocada à prova em algum momento. uhum. Então, é aquilo. Será que a gente está preparado? Pessoal, quem quer fazer algumas perguntas aí, antes da gente passar para mais uma etapa, acho que a gente pode ir dividindo, se tiver algumas perguntas mais fresquinhas aí, já pode começar. Senão, no final também a gente vai voltar a abrir a palavra para todo mundo. Mas se alguém já quiser, pode abrir o microfone e ficar à vontade. Se não tiver nada agora,
Pode, Humberto, claro. Se quiser, inclusive, abrir aí e falar, pode ficar à vontade. Humberto colocou aí uma das principais dificuldades na fundação é dimensionar a equipe, qual o volume de trabalho ideal para um colaborador, até quando se pode delegar, até que o número de horas esse comece a ultrapassar o limite legal. Entendo que não existe uma definição exata, mas é a experiência do gestor no acompanhamento diário, ou há outra forma. Quer comentar alguma coisa aí? Por isso que, Humberto, por isso que a gente fala muito dessa questão da definição, né, dos cargos, deixar isso claro, né, o que é responsabilidade dentro, né, de cada um. Então, quais são as tarefas que cada um tem de desempenhar, tá? Hoje tem algumas instituições que elas nem têm muito mais essa questão de cargos, né? Tem responsabilidade. Dentro da OKR mesmo se trabalha com isso. Então, tem-se o projeto tal, tem-se a responsabilidade tal, e aí as pessoas são distribuídas para se atingir aquele objetivo, tá? Então, qual é o limite? Qual é o limite? Isso vai de cada um. E por isso que um papel do líder ele é extremamente importante para entender o quanto cada um hoje é capaz de produzir, o quanto hoje cada um é capaz de entregar, tá? Tem uma coisa, tem algumas coisas que a gente vê muito em empresa. Uma é um conceito antigo ainda, tá? Da Revolução Industrial, que chama-se vadiagem produtiva. O que é a vadiagem produtiva? Antigamente, chegaram numa indústria e viram lá, cada pessoa produzia 200 peças de uma determinada peça. Um belo dia trouxeram uma pessoa para trabalhar naquela equipe. E aquela pessoa começou a trabalhar, a produzir 400 peças, ou seja, o dobro dos demais. O que você acha que aconteceu? Todos os outros que produziam 200 chegaram no de 400 e falaram, aqui, amigão, cá, não produz 400 não, porque senão a gente vai ter que produzir 400 e nós não queremos isso não, então você dá o seu jeito. Começaram a boicotar. Então, tem aquilo, não dá para fazer mais, a gente já trabalha muito, não sei o que será. Até que ponto não é essa vontade? Mas aí tem uma segunda coisa também, que é o seguinte, tem uma teoria, na prática isso acontece, que gente, é um incentivo injusto, é um incentivo injusto. Você pega, Humberto, dentro da sua equipe uma pessoa e ela produz muito, ela é engajada, ela produz, ela faz, aí o que o líder faz? Ele pega as tarefas, as responsabilidades daqueles que não querem fazer, daqueles que não fazem, daqueles que estão acomodados, daqueles que estão na zona de conforto, por algum motivo não produzem, e como forma de premiar, incentivar aquele colaborador produtivo, dão mais coisas para ele fazer. Cara, vai passar daqui a um pouco, você vai ter dois problemas. Aquelas pessoas que não produzem vão continuar não produzindo, e aquela pessoa que hoje é o melhor colaborador da sua equipe, ela vai se sobrecarregar a um nível de não querer mais trabalhar. Ela vai se desmotivar, desengajar e vai pedir para ir embora. Então, quando a gente fala em fluxo de trabalho, define-se responsabilidade. Define-se o que é responsabilidade de cada pessoa na sua equipe e vai distribuindo, vai delegando, e aí você vai sentindo quem entrega mais, quem entrega menos. Não quem entrega pouco, mas quem entrega menos e vai fazendo esses ajustes, tá? Muitas vezes acontece das pessoas fazerem hora extra, por quê? Tem uma, duas pessoas que fazem hora extra, o resto da equipe não faz. Pode ser porque está delegando muito para essas pessoas, ou essas pessoas têm um pouco de dificuldade de fazer gestão do tempo também, vão fazendo, pegando coisas para fazer. O líder, geralmente, ele tem essa característica, ele delega tudo para uma, tudo para duas pessoas e tira da mão de outras, tá? Então, assim, não sei se era bem isso aí, mas se não for, pode abrir o microfone e a gente continua conversando. Mas define-se responsabilidade, né? Define o que é de cada um e vai avaliando o que cada um consegue entregar e vai fazendo esse processo de desenvolvimento. Uma coisa eu acho que importante aí, Paulo, é que é o acompanhamento, né?
eu assim, acho que a pandemia ficou, quando a gente foi para home office, ficou muito claro para a gente que tinha algumas coisas que a gente estava acompanhando longe demais. A gente achava que estava perto, mas estava longe. Quando a gente foi para home office, a primeira coisa que a gente fez foi encurtar as reuniões, essas reuniões periódicas, porque a gente estava longe, a gente não sabia como ia ser, então nós encurtamos ela muito para ter aquele primeiro conforto de saber o que está acontecendo. E a gente percebeu, quando fez isso, que tinha algumas pessoas que não estavam acompanhando o resto do grupo e a gente não conseguia perceber, porque as reuniões eram, por exemplo, de 15 em 15 dias. Então, algumas coisas precisam ter um acompanhamento mais próximo em prazos mais curtos e outros um pouco mais longos. Então, assim, essa sensibilidade e testar isso é muito importante, porque você vai vendo, né, como, por exemplo, nós temos alguns grupos aqui que tem reuniões, a gente tem reunião semanal. Na reunião semanal, a pessoa já coloca o que ela fez na semana anterior e o que ela vai fazer na semana seguinte. Isso já dá para você começar a perceber que tem algum acúmulo, começou a acumular um tanto de função, um tanto de trabalho para aquela pessoa, de acordo com isso. Então, assim, já é um primeiro acompanhamento. Mas tem alguns que ainda precisa mais próximo ainda, talvez um dia sim, um dia não, talvez uma vez por semana, uma reunião rápida, aquela reunião né, de início de dia de 15 minutos só. Isso é importante porque, como sempre tudo é muito dinâmico, né? Então as coisas na fundação, na empresa também são muito dinâmicas, aquilo vai acumulando e você não vai percebendo. Então, eu acho que esse acompanhamento aí, mais uma vez, voltando para o processo, né? Colocar nos processos as etapas de acompanhamento e verificação fazem diferença na hora de você, né, conseguir perceber que está ficando muito pesado para um, ou tem um fazendo, né, pegando uma demanda que não era para ela pegar, então isso, ou que tá ficando ocioso algum setor, porque alguma coisa mudou, né, às vezes muda alguma coisa, entra uma tecnologia nova e um setor começa a ficar ocioso e você nem percebe, né, é isso, aquilo que você falou, ele começa a fazer menos e parecer que estão ocupados o dia inteiro também, né, então começam a fazer ineficiente para encher o tempo todo e produzem menos e com o mesmo tempo que tinham antes. Então, acho que assim, é importante esse acompanhamento. E se não colocar na rotina, a gente acaba não fazendo. Né? Se não tiver definido de quanto tempo e ter alguém responsável por chamar todo mundo e fazer aquilo acontecer, acaba ficando também esquecido no dia a dia. Esse acompanhamento ele é crucial. Então, em algumas organizações, a gente institui isso, né? Reuniões semanais, reuniões quinzenais. Tem em algumas, dependendo do setor, tem a reunião do Bom Dia, que a reunião do Bom Dia é alinhamento. É o que foi feito ontem, o que nós vamos fazer hoje. O que foi feito ontem, o que nós vamos fazer hoje. 15, 20 minutos, são reuniões curtas. E isso eu senti muito no home office, que é o quê? Como você não tem acesso às pessoas, eu vou ali falar com o fulano. Aumentou muito a frequência, mas reduziu o tempo das reuniões. Porque também ficar olhando para uma tela aqui 2 horas, 3 horas, no presencial as pessoas já dormem, já se divagam, imagina no online. Então, eu mesmo na minha equipe, eu aumentei a frequência, reduzi a hora, tá? E porque aquilo, a intensidade no online, ela é um pouco menor também. No presencial, não, estou aqui, calor humano. E foi aquilo que foi falado também. Quando eu delego, quando eu compartilho algo com a minha equipe, eu preciso acompanhar. E não é eu acompanhar só para julgar, isso é certo, isso está errado, mas eu acompanhar para questionar. Matheus, cara, como é que está indo o trabalho? O que você está fazendo que está sendo bem feito? O que não está funcionando? Como é que eu posso te ajudar? Cara, está com algum desafio? E são nesses momentos que eu vejo quem é aquela pessoa que muitas vezes faz hora extra, porque ela passa o dia inteiro ocupando o tempo dela com coisa desnecessária, na hora que o prazo fica curtinho, aí ela resolve fazer. Se eu não acompanho, essa pessoa ela vai viver nesse ritmo, esse colaborador ele vive nesse ritmo quando eu não acompanho. Só entrega no último prazo. Cara, tudo que a gente deixa para fazer de última hora, tudo, não é na mesma qualidade. Tá? Alguma coisa ou outra sai com boa qualidade, mas por isso que eu preciso acompanhar. Se eu deixar na mão da minha equipe para que eles tomem
eu preciso delegar, eu preciso dar autonomia, mas o acompanhamento é de minha responsabilidade como líder. Eu delego, eu deixo fazer da forma que quer, usando os recursos ali de acordo com o que foi dada a autonomia, mas se eu não acompanhar, eu perco a mão, eles perdem a mão, eu não dou feedback, eu não treino, eu não capacito, não oriento, e assim por diante. Uhum. Deixa eu só comentar aqui, pessoal, fique à vontade para abrir esse microfone aí, senão vai ficar só nossa voz aqui, o evento é nosso, é todo mundo. Mas eu vou ler alguns que foram falados aqui, né? O Fernando falou que, na opinião dele, o mais importante é tentar nivelar o conhecimento dos colaboradores e passar a dar desafios para que eles possam evoluir de forma autônoma. E devemos passar tarefas desafiadoras para que os colaboradores não tenham não atingirem o nível ideal. Assim, podemos criar um grupo uniforme, desafiar e interagir, passar, né? Acho que isso realmente é importante, ter esse trabalho constante aí, né? Senão entra num negócio muito comum. Tem líder que não delega com medo do funcionário fazer errado. Como é que ele vai aprender? Não delego não, vai que ele faz errado. Ele vai errar, né? Você só precisa estar perto para segurar na mão dele e ficar ali numa rede de apoio. Né? Mas é isso, é desafiar. A Fátima falou aqui que liderar... Liderar é servir e apoiar a equipe de trabalho. Com a união de esforços da equipe, chegaremos à eficiência almejada. E a Ângela fez uma pergunta aqui, Paulo, na sua opinião, em organizar um processo em setores que as atividades são complexas, tendo em vista as demandas não estarem diretamente em suas mãos, né? Como que é organizar um processo nos setores que as atividades são complexas? E todo o trabalho da fundação depende de prospecção de projetos, e acaba sendo um desafio, um indicador difícil de mensurar. Sim. Aqui são duas coisas. A primeira, Ângela, é o que está no seu controle, o que está na sua mão e o que é que você pode fazer. Esse é o primeiro ponto. Então, o que você pode fazer? Segundo, quem são as outras partes envolvidas? Quando eu sei que sou eu e outras partes envolvidas, eu falo o que é que eu posso fazer. A segunda é quem é que eu posso influenciar. Com quem é que eu posso falar? Então, é a minha equipe. Eu não controlo a minha equipe, mas eu influencio a minha equipe. Então, se um processo ele é complexo, se é um processo que englobam várias mãos, vários setores, o que eu posso fazer é ter a proatividade de reunir essas pessoas ou questionar essas pessoas para levantar essas informações, se for a minha responsabilidade criar esse processo, tá? Então, se são atividades complexas que dependem de N pessoas, o que eu posso fazer é conversar, é trazer essas pessoas, olha, precisamos definir esse processo, mas eu não consigo fazer sozinho. Qual que é a sua opinião sobre isso? E vai coletando informações. Tem essa questão também. O líder, muitas vezes, ele quer ter controle sobre tudo. E tem coisa que ele não tem controle, ele tem influência, ele pode conversar, ele pode negociar, tá? Então, eu acredito que seja isso, né? Um processo que as atividades são complexas, que envolvem setores, define em conjunto. Igual aquilo que eu falei, o elo. Então, se tem o setor de prospecção e tem o setor de projeto, que são setores diferentes, esse elo, esse processo que é o elo de um setor para o outro, vai ser feito aí a 4 mãos, 8 mãos, e vamos trazer as pessoas para que a gente faça isso, tá? Não sei se acredito que seja isso, mas eu acho que o Paulo eu acho que, assim, a gente já passou por várias coisas disso na empresa também, que a gente fala, nossa, é muito difícil, é muito complexo, e aí a gente acaba não começando. Agora eu tenho sugerido ao pessoal assim, ó, por favor, me dê um resultado errado disso, faça isso dar errado, faz uma conta aí que isso não vai dar certo, mas me apresenta ela, porque se você começar com alguma coisa,
depois você vai evoluindo e vai arrumando. É muito complexo, uma ideia que você falou, ó, começa pelo que você controla só pelo aquele pedacinho. Vai resolver o processo todo? Não, é certo que não. Mas resolve só aquilo ali, e aquilo ali vai te dar uma visão de como que você pode ir um pouquinho a mais, o que você pode fazer um pouquinho a mais ali, como que você pode organizar de uma forma diferente. Você vai ver informações que você não tinha antes, que você teve que organizar mesmo para fazer aquele pequenininho, e aquilo na hora que for fazendo mais, aquela informação está organizada, vai ficar mais fácil você enxergar um pouco a mais. Então, assim, é começar mesmo, porque quando a gente vê alguns lugares trabalhando assim, como que eles conseguiram fazer essa gestão desse jeito, de um negócio que não tem menor padrão e tudo, é porque foram fazendo e acharam, né? Se é muito complexo, você nunca vai chegar no 100%, mas também não precisa, é melhor do que o zero, né? Qualquer tanto que você andar já é melhor que o zero. Então, assim, se é complexo, esqueça o 100% e começa a fazer o 1, 2, que depois você vai acelerar mais, porque você está aprendendo com aquilo que está sendo feito. Então, acho que isso também é importante para que a gente consiga alcançar. Nós já fizemos várias coisas assim. É uma coisa mesmo que as fundações têm aí, que é calcular o custo do projeto. Ninguém quer começar a fazer, porque é coisa, informação demais, tem que buscar coisa num monte de lugar, tem coisa que não tem coisa que não está medindo ainda. Assim, ó, começa dividindo igual para todos e põe na conta lá só para você ver quanto que deu igual para todos. Agora depois você começa, não, aqui dá para eu fazer mais, numa proporção mais aceitável, e eu tenho informação, então faz. Esse aqui a gente podia dividir assim, seria mais justo, mas eu não tenho essa informação, então vamos começar a medir, na hora que tiver a informação, coloca lá. E aí, com o tempo, você vai chegar a ter o processo, né, a ferramenta que você precisa. Então, acho que é muito de começar mesmo. Tem esse processo, Alessandro, né? Eu vou fazer a prospecção, mas para fazer a prospecção tem informação que não está na minha mão. Mas, então, cria um bom processo de prospecção, enquanto você vai coletando ou ajudando o outro setor a trazer essas informações de forma mais clara. É igual o índice de inadimplência em empresa. Nossa, o índice de inadimplência está alto, precisamos melhorar a nossa cobrança. Cara, muitas vezes não é a cobrança, não está no setor de cobrança, está no setor de contas a receber, que não emite o boleto no prazo, que quando emite o boleto é uma burocracia muito grande para se receber. Aí eu fico cobrando. Não, o problema não está na cobrança. O processo de cobrança ele é bom, mas o processo de contas a receber não é. Então, a minha parte está sendo feita, então agora eu vou influenciar os outros para ajudar. Eu dou o start, eu dou o primeiro passo, né, Paulo? O Alessandro citou uma coisa importante aí, né, que os pontos cruciais que o Paulo Schercher falou aí, conscientização e responsabilização, são melhor aceitos pelos liderados quando esses participam ativamente das definições, ou seja, quanto mais envolvido, né, mais fácil, né, e mais participativo, e menos você vai ficar sobrecarregado, né? Você tira das suas costas, e esse tirar das costas é bom para todo mundo, né? Não só para você que está tirando das costas, né? Isso que é sempre muito importante. Pensa no seguinte, a Maris só uma coisa rápida aqui, Paulo, para não tomar muito tempo também. Se eu falo para você assim, Paulo, eu quero que você faça um relatório para mim seguindo o processo A, B, C e D. E o resultado alcançado é a aprovação do projeto. E eu falei para o Paulo o que eu quero que ele faça, do jeito que eu quero, seguindo o meu jeito de fazer. Aí passa um tempo, o Paulo falou, Paulo, olha, eu fiz, tá aqui. Mas não deu resultado. Falar, mas eu fiz do jeito que você falou. Agora, a culpa é de quem? É do Paulo ou é minha? Nesse caso é minha, porque eu falei o que eu queria, como eu queria, do jeito que ele fez. Só que se eu inverter, Paulo, eu preciso de que esse relatório ele seja aprovado, a gente precisa desse relatório aprovado. Paulo, o que você acredita que pode ser feito para que esse relatório seja feito da melhor forma possível e a gente tenha resultado? Aí o Paulo me fala, dá para fazer assim, assado, desse jeito e tal, tal, tal. Só que a gente não tem o resultado esperado. De quem que é a responsabilidade agora? Ainda é minha como líder por acompanhar, mas ele que falou como tinha que fazer. Então ele se responsabiliza e se compromete muito mais quando ele tem participação na construção da estratégia, na construção da ação e etc. Se só eu falo como tem que ser feito, quando as coisas dão errado, a equipe fala, mas eu sei que está falando para a gente como tem que ser feito, por isso que está dando errado.
Começa a inverter. Começa a trazer a equipe na participação das definições, das construções, né? Construção de meta, construção de processo, construção de cultura. E aí você vai ver muito mais conscientização e muito mais responsabilização. Uhum. Aí a Marise pediu para você colocar algumas estratégias para promover o engajamento da equipe. Beleza. Marise, tem um Instituto Gallup, que é um dos maiores institutos de pesquisa do mundo, principalmente em gestão. Eles analisaram 12 indicadores de engajamento, tá? Então, depois eu posso até mandar, depois me manda um e-mail lá, quem quiser, que eu compartilho os 12 com vocês, tá? Mas as principais estratégias de engajamento, eu vou trazer as 5 principais. Primeiro, as pessoas precisam saber o que você, como líder, espera delas. Esse é um dos maiores fatores de desengajamento da equipe. Quando as pessoas não têm consciência do que o líder e a empresa se espera dela. Então, um dos fatores, deixe claro para cada pessoa da sua equipe o que é que você espera deles. Segundo, materiais e equipamentos. Uma das coisas que mais impacta no engajamento é as pessoas sentirem que elas têm materiais e equipamentos adequados para realizar um bom trabalho. Porque não tem nada que irrita mais, nada não, né? Mas uma das coisas que gera muita irritação, desmotivação e desengajamento é você tentar fazer alguma coisa e não ter recurso, material não dá. Você está pedindo para fazer uma coisa, mas não dá, não tem o recurso para fazer. Terceiro, oportunidade de fazer o melhor todos os dias. Vocês já tentaram fazer algo que vocês não gostam de fazer? E todos os dias ter que fazer aquela mesma coisa que você não gosta de fazer? Então, quando você reúne com os seus colaboradores, com a sua equipe e pergunta para cada um deles, Paulo, do seu trabalho, qual é aquilo que você mais gosta de fazer? Mateus, dentro do seu trabalho, o que é que você mais gosta de fazer? Paulo, tem alguma coisa que você gosta de fazer no seu trabalho que você não está tendo a oportunidade de fazer? Mateus, dentro do seu trabalho, tem alguma coisa que você gosta de fazer, faz bem feito e não está tendo a oportunidade de fazer? Aí é o meu papel como líder distribuir. É o que eu falo é a bunda certa na cadeira certa. Não tem a pessoa errada, não tem o colaborador errado, mas muitas vezes você tem uma pessoa extremamente competente fazendo a coisa errada. Então, coloque as pessoas para fazer a coisa certa, aquilo que eles gostam, aquelas tarefas que ele tem competência. Então, dar a oportunidade para a sua equipe fazer o seu melhor. Reconhecimento e elogio. Tem líder que não reconhece, não elogia, porque acha que as pessoas estão fazendo. Ah, Paulo, não fez mais do que obrigação, ainda vou ter que elogiar e reconhecer. É por isso mesmo. Como é que as pessoas da sua equipe vão saber se eles estão indo bem ou não se você não elogia, não reconhece, tá? E tem jeito certo de fazer isso. E o quinto, tá? É ter alguém que se importe com ele. Tem outros 7, mas esses 5 são os cruciais para você trabalhar o engajamento da sua equipe. Saber o que se espera, materiais e equipamentos, oportunidade de fazer o melhor todos os dias, reconhecimento e elogio por um trabalho bem feito e um líder que se importa com a equipe, que se importa com suas opiniões, que se importa com a sua vida, que questiona, que entende, que tenha empatia para entender que cada pessoa na sua equipe é única, é diferente. Então, Marise, isso gera engajamento e também o seguinte, não fazer essas coisas vai gerar o que a gente chama de desengajamento, desmotivação, e aí as pessoas não vão produzir, tá? Então, além de todos esses, vou trazer aqui um sexto, que é oportunidade de aprender e crescer. Então, as pessoas... Parece que as pessoas não querem aprender e crescer, mas sim, elas querem. Basta a gente, como líder, identificar como que cada pessoa gosta de aprender, de se desenvolver. Tem gente que gosta de ler, tem gente que gosta de participar de palestra, tem gente que gosta de ouvir, tem gente que gosta de ver as coisas acontecendo. Então, se você trabalhar esses 6 itens, você começa a ver mais engajamento na sua equipe.
e jogue xadrez. Não jogue damas. O que é jogar xadrez? É entender que cada peça da minha equipe é única, é diferente, tem movimentos diferentes. O que é o jogo de xadrez? São peças diferentes que fazem movimentos diferentes, que, se combinados, formam estratégias diferentes. O que é um jogo de damas? Peças iguais que fazem movimentos iguais. Também tem estratégia? Sim, tem estratégia, tem gestão. Mas o bom líder, que gera engajamento, motivação e produtividade, ele entende que cada peça da equipe dele é diferente. Então, eu preciso liderar cada membro da minha equipe de forma diferente. Tá? Não é sendo injusto, não é não dando oportunidades, não é isso. Aí é outra história. Mas a forma como eu me comunico, a forma como eu reconheço elogio, tem que ser de acordo com a singularidade, a individualidade de cada um. Tá? E seria basicamente isso, né, para não estender muito mais, tá? Mas seria isso. Aproveitando aí, gente, como o Paulo Cheque está como convidado aqui, profissionalmente ele não vai fazer isso, mas eu vou fazer o jabá dele aqui. Essa é a área dele, então se precisar de uma consultoria, treinamento, nós vamos passar o contato dele aí de novo no grupo aí no chat. Fiquem à vontade, que essa é a área que ele realmente domina, ele já fez trabalhos lá para a empresa, né, com relação a isso, então ele é realmente especialista nisso aí. Fiquem à vontade que estamos aqui de testemunho que é muito bom. Isso aí, você está falando, eu concordo. Eu vou fazer uma apresentação agora, colocar aqui um pouquinho para a gente ir um pouco para a prática disso, né? Porque eu digo sempre que esse é um assunto que, inclusive, muita gente não gosta nem de ouvir, porque é um assunto que, quando você fala, parece muito simples, né? Parece muito básico, mas na hora de colocar em prática, a gente acaba não colocando, é difícil de colocar, é difícil sair da inércia para começar a colocar, e, por fim, a gente não quer ouvir mais sobre aquilo, porque você já viu que não vai conseguir colocar. Então, a ideia é trazer algumas ferramentas, eu separei uma metodologia e uma ferramenta que podem ser úteis no dia a dia para vocês começarem a fazer alguma coisa, e como a gente até já citou aí, comecem e depois vai melhorando. Não tentem começar algo que vai resolver o problema todo de uma vez, né? Porque é difícil e o que parece simples quando se fala, na hora de colocar em prática, não é simples e precisa de muito envolvimento, né? Então, eu vou trazer para vocês, deixa eu colocar aqui, compartilhar. Vou ver você de novo aqui para eu ir vendo vocês. Então, eu vou falar um pouquinho sobre OKR, né? Não sei se vocês já ouviram ou utilizam na Fundação. Se alguém utiliza na Fundação, coloca aí no chat para mim. Mas é uma proposta, né, de uma metodologia de gestão por resultado, né? E mais do que isso, eu trouxe ela porque, primeiro, para implementar é simples, né? Não é uma metodologia complicada, não precisa de muito recurso e muito conhecimento, mas precisa criar o processo e colocar ele em prática. É simples, mas tem que colocar em prática. O que nós começamos a colocar na empresa faz uns 6 anos, e foi a maior mudança que a gente teve na empresa com relação à gestão, liderança e comunicação. Eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui, porque tem nos ajudado muito, né? E a gente hoje, né, acaba apresentando muito sobre o OKR para várias empresas e pessoas que pedem para a gente fazer a apresentação, porque tem dado muito certo para a gente, tá? Então, primeiro, o que é a OKR, né? OKR vem de Objetivos e Resultados Chaves, né? É uma metodologia para definição de metas e disciplina para trabalhar com a equipe, tá? Você concentra os esforços, né, em coisas que você consegue medir e acompanhar, e com muito desafio, né? Até o Fernando, que falou aí, né, citou aí sobre a parte de desafiar. A OKR foi feito para você desafiar, né? Inclusive, se espera-se que, quando você planeja uma OKR, que dificilmente você chegue no 100% de execução dela, porque é para te colocar um pouquinho a mais do que você acha que consegue entregar. Então, é um desafio o tempo todo, tá?
E como é que é a estrutura? Né? A estrutura é muito simples. Primeiro, no início do ano, você começa definindo os critérios de sucesso. Como você poderia medir o seu resultado do final do ano, né? Para você dizer assim, ó, se isso acontecer, realmente meu ano foi bom. Né? E é 2 ou 3 coisas simples, não é para você explicar o seu final do ano todo de uma vez, é aqueles resultados, aquelas metas finais que o Paulo Schecker colocou lá como resultado, mas que te dão um norte do que você vai fazer durante o ano, né? Que direção você vai tomar durante o ano. E a partir desses critérios de sucesso, a gente define objetivos e resultados chaves, e no nosso caso, a gente faz por trimestre, né? A metodologia sugere que você faça com períodos curtos, né? E a maioria das empresas que tem usado trimestralmente. Então, nós fazemos um planejamento trimestral, com base nesses critérios de sucesso, o que a gente quer alcançar no final do ano. Nós dividimos o nosso ano em 4 trimestres, e a cada trimestre a gente define o que vai ser feito e como vai ser feito, tá? Nesse caso, quando a gente define o objetivo é algo que você espera alcançar naquele trimestre, e os resultados chaves é como você vai medir para que você tenha sucesso, que você garanta que aquele objetivo foi alcançado. Né? Então, essa é a definição clássica das OKRs. Funciona assim, e eu falo, só com essas informações já é possível você montar, começar a trabalhar com isso. Por quê? O que você espera aí? Que você tenha planejamentos mais curtos, envolva todo mundo no planejamento, e todo mundo consiga acompanhar o que está acontecendo com aquele que foi planejado. Então, se você fizer isso, independe se você vai chamar de OKR ou chamar de outra coisa, se você já montar aí hoje uma forma de planejar com ciclos mais curtos, envolver todo mundo no planejamento e acompanhar aquele planejamento e chegar no final do trimestre, ver o resultado que foi aquele trimestre, já é suficiente para você fazer uma grande mudança em qualquer estrutura que você tenha organizacional, qualquer uma delas. Porque tudo aquilo que o Paulo Schecker falou vai estar envolvido nisso aí. Né? Então, você vai ter resultado, meta onde vai chegar, você tem processo, porque você já definiu como é que você vai medir, como é que você vai acompanhar, você tem as pessoas entendendo e se conectando para aquilo acontecer, e você tem os recursos, porque você vai dimensionar quais recursos você precisa e vai acompanhar. Né? Aquela outra conversa que a gente falou aí, importante, né? que o Humberto tinha perguntado, que precisa de um acompanhamento para que as coisas aconteçam realmente, e você vá, né, como é um planejamento, dificilmente você segue o planejamento do que foi definido lá no início até o final, porque tudo muda muito rápido, ainda mais nos dias de hoje, mesmo com o planejamento trimestral que nós fazemos aí há 6 anos, todo trimestre tem surpresas e a gente tem que remanejar alguma coisa, tem que mudar alguma coisa, porque faz parte, né? Voltando àquilo que o Paulo Schecker falou, nem tudo é controlável. Então, o que é controlável a gente fez, o que saiu do controle, que não era do nosso controle, a gente ajustou o nosso planejamento para essa nova realidade. Então, fazendo isso, vocês já vão ter uma grande mudança. E aí a gente segue um pouco mais das OKRs, né, da metodologia, para facilitar o início da implantação. Mas outra coisa que eu gosto de falar sempre é que se você usa uma metodologia à risca de como ela foi definida, possivelmente você está fazendo alguma coisa que não é boa para a sua instituição, porque quem desenvolveu aquela metodologia tinha um modelo, uma equipe, um nível de maturidade diferente do seu. Né? A grande chance de ter sido diferente. Então, você precisa entender por que ele fez cada uma dessas coisas e adaptar para o seu dia a dia. Eu vou mostrar o tanto de coisa que nós na empresa adaptamos para a gente conseguir fazer o que a gente está fazendo. E, mais uma vez, começamos com o básico do básico e fomos melhorando com o tempo. Tem 6 anos que a gente está fazendo. Então, só para dar uns exemplos de objetivo e resultado-chave, né? Então, ampliar a cobertura geográfica dos motoristas. Então, aqui vamos pensar que tem um aplicativo, um Uber, que está querendo ampliar sua área, né, de atendimento com o aplicativo. Então, ele colocou isso como objetivo e como resultado-chave, aumentar a cobertura em São Paulo para 100%, então deveria estar abaixo um pouquinho de 100, ele queria completar lá, aumentar a cobertura para todas as cidades ativas para 75%, né, e reduzir o tempo de espera para menos de 10 minutos dentro da área de cobertura durante o horário de pico. Então, assim, se ele está conseguindo, nas áreas que ele tem cobertura,
menos de 10% significa que ele está ampliando, menos de 10 minutos significa que ele está conseguindo ampliar a cobertura dele e de uma forma organizada, não só ampliar de qualquer jeito. Não adianta falar que agora atendo o Brasil inteiro e na hora que alguém chamar vai gastar 3 horas para o carro chegar lá. Então, ele precisava garantir que tinha ampliação e essa ampliação era uma boa ampliação, né? Então, esses resultados chaves vão garantir isso. Então, se ele fez isso, realmente ele ampliou a cobertura e com uma ampliação sólida, né? E bem consistente. O outro é ampliar a satisfação dos motoristas, né? Então, ele queria que também os motoristas ficassem mais satisfeitos, e isso contribui com o negócio como um todo. Então, implantar o processo de medição de score de satisfação dos motoristas, né? Então, para o motorista também dar avaliação, que nesse momento aí, possivelmente só os passageiros que estavam avaliando os motoristas, e os motoristas não estavam avaliando a qualidade dos trabalhos que ele estava pegando. E ampliar o score de satisfação para acima de 75%. Então, ele já definiu o que é o mínimo que ele aceita de satisfação para o motorista. Então, ele criou esse objetivo, esse resultado-chave. A partir desse momento, né, pela teoria, a equipe que está responsável por isso, ela vai saber o que fazer. Então, ela vai procurar coisas para serem executadas aí para garantir isso aí. Então, assim, como que vai fazer aumentar a cobertura de São Paulo para 100%? É a equipe que vai definir. Inclusive, ela pode começar tentando uma coisa, mudar para outra, já tentando mais de uma coisa ao mesmo tempo, porque ela tem, nesse caso aqui, vamos supor que tem um trimestre para fazer, então ela tem 90 dias e ela precisa dar conta de entregar isso aí. Então, tem a responsabilidade de quem vai entregar isso e ela vai definir como fazer. Quando você tem uma equipe que não tem muita experiência, às vezes são pessoas que estão começando a atividade profissional agora, até um primeiro emprego, pode ser que ela não saiba como fazer, e aí você vai ter que ajudar. Mas outras que já estão evoluídas, você não precisa entrar nesse nível de detalhe, você já explicou o que você quer, então você como líder, junto com elas, às vezes essas OKRs vêm dos próprios colaboradores, que estão entendendo onde se quer chegar lá com os critérios de sucesso. Então, essa proposta é uma proposta coletiva no início do trimestre. Tá? E aqui, só para dar um exemplo do nosso, né? Nosso critério do Conveniar para 2021 era ter 40 fundações como cliente. Por que nós colocamos isso? Primeiro, para a gente buscar novas, né, fundações, e segundo, para garantir que a equipe que tá dando suporte, que está desenvolvendo as ferramentas e que está dando as consultorias, tenha um bom atendimento para que a gente não perca nenhum, porque nós precisamos chegar com 40, não é simplesmente alcançar 40. Né? Então, assim, até um fato interessante, nós alcançamos a 40 agora no final de setembro. Então, a gente quer continuar com elas e nós vamos continuar tentando buscar mais, mas a gente tem todo um esforço para que essas 40, né, continuem. Então, tem um trabalho, uma importância do trabalho de todas as pessoas do grupo para que isso aconteça. Então, cada um vai pensar na sua área, o que ela precisa fazer. Então, por exemplo, nesse trimestre, a equipe de suporte tem algumas OKRs voltadas para o suporte ativo, para não esperar que a fundação procure porque um problema aconteceu. Ela já quer antecipar para algumas coisas que ela tem previsto que pode acontecer, já treinar a equipe da fundação para que a hora que acontecer ela já consiga resolver sem precisar acionar o suporte. Então, isso são coisas importantes para que a gente mantenha, né, esses clientes ativos. Então, esse é o trabalho, e aqui eu trouxe um objetivo e resultado-chave da equipe de marketing, focada para marketing e vendas. Né? Então, aqui o objetivo é conquistar novos clientes e estreitar o relacionamento com os atuais, focado no marketing aqui, né? Esse estreitamento de relacionamento focado no marketing. Então, a gente colocou publicar 6 conteúdos no nosso blog, que a gente tem feito, realizar um evento, né, que é esse evento, inclusive, fazer interação com 6 novas fundações, algum contato, ajudar de alguma forma, ou chamar para um evento como esse, né, fazer interações com 6 fundações que são clientes, isso o marketing, né, porque as outras equipes vão ter muito mais, e enviar 3 propostas comerciais. E o que a gente faz? Isso aqui são quinzenas, a cada quinzena a gente faz uma avaliação. E esse percentual aqui, quando aqui está com número, né, por exemplo, tem que fazer 6, então aqui fez o primeiro, colocou 16%. No caso aqui, realizar o evento, não tem uma quantidade, não dá para medir assim, mas a gente vai pelo feeling de quem está responsável pela atividade. Então, nesse caso aqui, é o Bressan que é o responsável, então ele fala, ó, já começamos a organizar, já temos o tema, então tem 5%.
Agora a gente já fez o material gráfico e tudo, então a gente está com 20. Então, a cada quinzena, a gente reúne a equipe, né? Os times tenta fazer com times menores, não muito grandes, para que você possa, né, ver o andamento. E todo mundo sabe o andamento de todo mundo. Então, isso ajuda demais a interação, a comunicação, a ajuda, ou até a cobrança. Fala assim, eu preciso disso aí pronto para eu fazer a minha parte aqui. Como é que a gente vai fazer? Se você não terminar isso aí, eu não vou conseguir entregar o meu. Então, toda essa interação acontece quinzenalmente numa reunião e a gente vai atualizando os percentuais, né, e vai colocando. E com a nossa evolução, como eu falei, a gente vai sempre evoluindo e buscando coisas novas, a gente começou a colocar agora umas cores, mas já é porque a gente já sentiu necessidade de avaliar risco, né, que não é uma coisa simples de início de processo, é para você fazer depois que você já rodou várias vezes. Então, a gente começa a avaliar qual o risco dessa ação não ser executada. Então, quando vai ficando amarelo e vermelho, significa que a gente tem chance de não terminá-la. Então, a gente precisa tomar algumas atitudes para que antes do final do trimestre a gente consiga resolvê-las. Então, a gente tem que ter uma atenção mais especial ainda para elas, porque temos um caso, né, de emergência para a gente conseguir cumprir o que a gente está fazendo. Então, a partir disso, todo mundo entende, essa planilha está disponível para todo mundo, então qualquer um na empresa pode ver como que está o andamento do outro, e essa atualização desses números é feita na reunião, né? Não é feita antes e todo mundo, cada um chega com as suas informações, mas vai passando pela pessoa que é responsável por organizar a reunião. Então a gente está acompanhando, está vendo o andamento dentro do previsto aqui do trimestre, para a gente ter uma noção se está próximo ou está ficando as coisas atrasadas. Então essa é a nossa organização hoje, né, em cima das OKRs. E aí, por que a gente usa OKR? Primeiro que como eu falei, o método muito simples, enxuto, é só aquilo ali, monta aquilo ali, acompanha e vai ver o resultado no final do trimestre. Acompanha os ciclos curtos, isso aí ajuda demais, porque quando a gente faz um planejamento anual, é muito longe, com muita coisa acontecendo, muda muita coisa, a gente não tem nem tempo para ficar alterando aquele planejamento tão longo durante o ano inteiro. Então, os ciclos curtos facilita demais. Descentralização dos processos decisórios, ou seja, definimos aquilo ali, o responsável ali tem que correr atrás. Ele é o responsável por entregar, não o responsável por fazer. Pode ser que ele só vá organizar para que alguém faça. E é nesse momento que a gente fala que ele é líder da ação, que ele é responsável. Então, todo mundo que tem uma ação como responsável dentro das OKRs nossa, e todo mundo tem, ele tem que liderar aquilo ali e fazer com que aquilo aconteça. Então, ele vai cobrar outras pessoas, ele vai, né? E aí a gente fala que nesse momento não tem hierarquia, não tem nada. Todo mundo que ele precisar cobrar para que aquilo aconteça, ele vai cobrar. Ele tem que cobrar, né? Então, essa é a ideia do processo que a gente tem feito. E o foco no que é de fato importante. Então, para a gente não perder o foco, não começar a fazer outras coisas, às vezes a gente começa fazendo uma coisa e fica muito tempo fazendo ela é até importante, mas o tanto de tempo que a gente ficou fazendo ela, a gente deixou mais 5 importantes que era para entregar no final do trimestre de fazer. A gente já chegou ao final do trimestre que o aprendizado que a pessoa trouxe é o seguinte, demorei demais para começar a fazer a ação e não programei direito o meu tempo. Então, até para entender isso, as OKRs têm ajudado para que a pessoa organize melhor seu tempo, as atividades, quando começa, quanto tempo ela tem disponível para realizar aquilo ali. Então, isso tem ajudado muito. Aí os benefícios, e principalmente para a gente, né, o que a gente sentiu de resultado? Primeiro, a comunicação e alinhamento. Uma reunião no início do trimestre, uma reunião quinzenal e uma reunião no final de fechamento é suficiente para a gente manter hoje um alinhamento e um entendimento de tudo que a empresa está fazendo, por onde que está indo, por que está conseguindo, por que não está conseguindo fazer. Facilitou demais. Tinha coisas que às vezes a gente começava dentro da empresa por um setor, ninguém nem estava sabendo, e quando via aquilo já impactava todo mundo e era surpresa para todo mundo de uma vez. Hoje não tem isso mais. Quando vai se pensar em fazer, que vai planejar o que vai ser feito, isso entra numa OKR. Então todo mundo ouviu que estão pensando em fazer isso e vão avaliar isso aqui. Então, isso já funciona. Indicadores. Mesmo que vocês não tenham indicadores agora, não tem problema. Comece a fazer com o que tem e vocês vão ver que algumas coisas são importantes medir. Aí você vai medir para querer depois colocar lá nas OKRs para facilitar a evolução. Porque você vai falar assim, eu não consigo ter ali, saber quantos vou fazer. Coloca que vai ser feito e faça, e vai vendo quantos por cento você fez. Na próxima, você já vai ter informação, dá para fazer 5 por trimestre, então agora eu vou colocar que eu vou fazer 5. Aí na próxima, eu quero melhorar em 10% esse resultado, então agora eu vou fazer 6.
Então, isso vai com o tempo, vai acontecendo. Não preocupe para sair desde o início com tudo, com indicadores e tudo. A responsabilidade, né? Todo mundo sabe o que ele está responsável no trimestre, então isso facilita demais. A autonomia, né? Ali fala o que você precisa entregar e não como você precisa fazer para entregar, mas todo mundo está à disposição dentro da empresa para ajudar, né? Isso é uma coisa que a gente bate muito na tecla, que é da importância de estar disponível para o outro. Então, ele tem autonomia, mas sabe que tem uma equipe grande que pode ajudá-lo. Foco e disciplina, né? Isso a gente vem aprendendo, a metodologia vem ajudando demais a gente a se organizar melhor, né? Tanto que a gente chegou agora nessa etapa de colocar um pouco de risco da atividade não fazer, porque a gente viu que já estava num nível mais avançado. Simplicidade, não tem dificuldade nenhuma de colocar ali, né? A gente pede para as pessoas trazerem coisas desafiadoras, para testar coisas novas, então todo mundo, antes de vir para a reunião do planejamento trimestral, pensa o que eu posso melhorar no meu processo, na minha atividade, o que eu posso testar de novo de metodologia ou de ferramenta, então está todo mundo buscando evoluir o processo. Isso gera uma velocidade que nós, quando implementamos, a gente não acreditou na quantidade, no quão mais rápido a gente poderia andar, e a gente só viu depois que a gente andou, fez 2, 3 trimestres, a gente falou, nós estamos andando uma velocidade pelo menos 10 vezes maior do que a gente andava antes. Principalmente por causa disso, todo mundo buscando fazer coisas novas. Transparência, então está claro para todo mundo o que está todo mundo fazendo, por que está fazendo, por que não está fazendo, quem está tendo dificuldade de fazer, isso está transparente para todo mundo. E além das metas. Então, como a gente pede para trazer coisas desafiadoras, a gente sabe que tem coisas que não vão chegar no 100%, dificilmente vão chegar, mas a gente luta para ir o máximo possível para chegar o mais próximo daquele 100%. Então, a gente sabe que algumas coisas é possível ser feito, está planejado e vai seguir o fluxo e vai conseguir, e a gente consegue perceber que tem OKS quando as pessoas tragam, eu quero tentar fazer isso aqui, mas não vai dar certo, é novo, é uma inovação, é um teste novo, então a gente fala, pode colocar, não tem problema se não chegar em 100%, mas é importante que a gente faça, né, que a gente encare esse desafio. Então isso tudo aí tem ajudado demais com as OKS. E aí, né, como que a gente faz? Né, eu já falei, o nosso período é trimestral, a gente tem essas reuniões para fazer, a gente tem um champion na metodologia da OKR, é quem é responsável pelo processo da OKR como um todo, então é a pessoa que garante que vai ter a definição dos critérios de sucesso, vai ter reunião de planejamento, vai ter reunião quinzenal, então é ela que marca a reunião, ela que chama todo mundo, é ela que preenche a planilha dos resultados, ela pede para as pessoas irem falando e ela vai preenchendo, então ela fala o resultado-chave e a pessoa fala quantos por cento. Isso faz todo mundo ouvir, todo mundo participar, então essa é a pessoa que garante que o processo não vai parar, que não, esse final de trimestre vai ter uma ação tal, as pessoas não vão poder participar, não importa, a reunião vai acontecer. Se não vai acontecer com todo mundo, se alguém não vai poder participar por algum motivo, ela já deixa antes com a Champion quais os resultados dela. Então, isso já virou rotina, já virou cultura dentro da empresa, porque se eu não puder participar, eu sei o quão é importante essas reuniões, que eu vou deixar para a pessoa, já deixar informada meus resultados. Então, o Champion cobra constantemente para que tenha essa cultura seja garantida dentro da empresa. Transparência do método, né, eu já falei, e foco no resultado. Então, como a gente está sempre ali para resolver tem as OKRs, a gente fica com foco direto em resolver as OKRs. Então, é o tempo todo falando daquilo para ser feito. Eu falo que com o tempo isso vira até piada dentro da empresa. Quando alguém quer fazer alguma coisa diferente, ele fala, põe na OKR. Você está querendo isso aí, põe lá na OKR para isso acontecer. Né? Então, é o que a nossa cultura vai enraizando essa busca pelo foco no resultado. E aí, motivos do sucesso, né, para a gente, o que a gente considerou que isso foi muito sucesso para a gente? Primeiro, porque moldou mais a nossa cultura da empresa, porque ficou mais claro o que cada um espera, como que cada um interage, a importância da contribuição de um com o outro, isso tudo ajudou demais a nossa cultura. O engajamento, né? Eu digo que tinha pessoas dentro da empresa que não falava nada numa reunião, não abria a boca, e a metodologia permitiu que ela fale, e hoje, se ela não falar, ela fica brava por não poder participar, ela fala, opa, esqueceram de mim aqui. Então, ela levanta a mão, então isso criou essa oportunidade, né? E todo mundo contribui, colabora e participa, isso é muito bom. Né? Melhorias constantes,
Então, assim, a evolução é permanente, né? A empresa evolui permanentemente em todas as áreas. Não tem nenhuma área que, se você for hoje na empresa, você vai falar, nossa, essa área não está fazendo nada de novo nesse trimestre, ou não está testando nada novo. Não tem, porque é constantemente. Às vezes são coisas pequenas, mas o que a gente fala, se você evoluir 1% todo dia, no final do ano você melhorou 37 vezes. Né? Você é 37 vezes maior se você melhorou 1% a cada dia. Então, depois quem quiser pode fazer a conta, porque é isso aí. Então, a ideia é melhorar constantemente. Tá? Resultado, né? Foco no resultado, que a gente achava difícil antes de colocar isso, porque às vezes a gente focava no resultado, de repente voltava, esquecia daqueles resultados lá, ia para as atividades, ia para atender as demandas, as urgências que tinham. Então, agora isso é garantido, que o foco é sempre no resultado. E a comunicação efetiva também, que foi, eu acho que talvez o nosso maior ganho dentro da empresa, né, que isso permite que o resto todo aconteça. Tá? Então, de OKR é isso, né? Estou falando bem rápido aqui por causa do nosso tempo, mas se depois as fundações tiverem interesse em implantar e tudo, eu me comprometo, a gente pode fazer um dia de um evento, de um dia inteiro para a gente exercitar e fazer alguns exemplos dentro das fundações. A gente está à disposição para isso, porque tem muita coisa que a gente ainda pode falar sobre isso aqui e mais importante, colocar em prática. Se quiser que eu acompanhe, a gente quiser fazer alguma coisa prática, eu estou à disposição. Tá? E agora eu vou falar da ferramenta do Trello, que talvez já tenha aí talvez bem mais pessoas que conheçam a ferramenta, mas que é uma das ferramentas, inclusive, que pode ser usada para você organizar as suas OKRs. Né? Nós organizamos uma planilha do Excel, mas eu falei, vou trazer uma ferramenta diferente, né, que muita gente usa, mas até para mostrar outras utilidades dessa ferramenta que ajuda, né, a organizar mais as coisas, o papel do líder fica mais fácil com ela. Né? Que o Trello é uma maneira gratuita, flexível, visual de organizar tudo com quem quiser. Então, você pode fazer projetos pequenos, grandes, organizar conteúdo, informação, atividades, projetos inteiros. Então, assim, dá para fazer muita coisa, eu vou mostrar um pouquinho aqui. A base dela, né, foi a metodologia do Kanban, né, que é uma metodologia japonesa aí, antiga, que você coloca o que você vai fazer, à medida que você começa a fazer, você passa para o que está fazendo, e na hora que você termina, você coloca o que está feito. Né? É uma gestão à vista importante, que todo mundo consegue entender, mais ou menos, né, como a lógica do OKR mostra para todo mundo o que está acontecendo, o que você está fazendo agora, o que você não está fazendo. Né? Nas OKRs também a gente tem isso. E foi com base nisso que foi começada a ferramenta, mas ela se expandiu muito além disso aqui hoje. Né? E essa é a ferramenta, né, só para mostrar para vocês. Esse aqui é um quadro, né? Você pode ter vários quadros, né? Cada quadro pode ter alguma coisa, pode ser um quadro de recurso, um quadro de um Kanban, de coisa para fazer, pode ser um quadro de organização do seu conhecimento, né? Do conhecimento da empresa, e eu vou mostrar outros exemplos depois, mas aqui, para esse quadro, você tem listas, e listas são essas colunas. Então, aqui eu tenho uma coluna de recursos, uma coluna para fazer, uma coluna de fazenda e uma coluna de feito. Né? Aqui tem um Kanban e colocou uma coluna a mais de recursos aqui. A partir disso, você tem os cards, são os cartões. Então, cada cartão desse, você pode colocar uma imagem, igual aqui, esse cartão é uma imagem com uma descrição lá dentro, aqui tem uma classificação dele ainda. Então, você pode ter os cartões, dentro do cartão, eu vou mostrar para frente, você tem muita possibilidade com ele. E isso torna a ferramenta de uma capacidade de fazer coisas muito mirabolantes. De vez em quando a gente vê uns quadros de Trello e fala, não é possível que a pessoa teve essa ideia de usar isso aqui para fazer essa gestão, e ajuda demais. Né? Então, é isso que o pessoal tem usado. Então, aqui é o quadro, as listas e os cartões. Basicamente é isso, por isso que falam que a ferramenta é muito simples. Tá? E os cartões, né, dentro do cartão você pode colocar quem está participando daquele cartão, né, quais são os prazos para executar aquilo ali, fazer checklist, colocar atalhos, links para documentos. Você pode conectar, inclusive, o documento do Google Drive, do OneDrive, de qualquer uma dessas ferramentas. Você pode colocar comentários, então você pode ir discutindo os resultados da ação daquele cartão entre as pessoas que fazem parte do cartão aí. Pode adicionar imagem, pode pôr alertas, então você coloca o prazo, ele te alerta
quando está para vencer o prazo, e você pode pôr essas tarjas, que são essas identificações, às vezes você identifica por etapa, aí são cores, né? Você pode pôr etapa ou por setor, os cartões de cada setor tem uma cor diferente, né? Ou de avisos críticos, a gente tem alguns que a gente coloca lá, quando a gente tem demandas, por exemplo, de fazer arte, a gente tem uma pessoa que trabalha com design. Então, a gente coloca lá uma demanda para ela e a gente coloca se aquilo lá é muito urgente ou pode ser feito com mais calma, para ele conseguir organizar as prioridades dele lá, porque ele não está no dia a dia da empresa para saber todos os detalhes. Então, por aquilo, ele sabe o que ele precisa priorizar para entregar, né? Então, funciona assim os cards. Esse aqui é um card aberto, então, só para mostrar para vocês aqui, né? Aqui era um card de um trabalho de fazer um artigo para um blog. Então, tem as pessoas que estão participando aqui, a etiqueta é post para o blog, né? Tem a data de entrega, aqui já foi concluído, né? Eu abri um que já foi concluído, mas você pode pôr uma descrição, pode anexar arquivos à vontade, tem um checklist do que vai ser feito, ó, tem que escrever o texto, escrever a meta-descrição, a frase, o áudio, o vídeo, então você vai marcando o que vai fazendo. Você ainda tem mais um monte de coisa que você pode colocar aqui de lado, tem várias classificações, e fora que o Trello ainda se conecta com um monte de ferramentas, então tem muitas coisas extras, extensões que você pode adicionar, então realmente, à medida que você vai usando, vai se tornando uma ferramenta muito, muito poderosa, tá? Depois aqui, né, então, as características principais do Trello aí. Primeiro, te dá uma visão global, então, como é visual, né, vocês conseguem, todo mundo ver tudo que está ali, a lista, se a lista de coisas para fazer está muito grande, está aumentando muito, então isso o visual te ajuda a fazer. Gerenciamento de trabalho remoto, então, qualquer lugar, todo mundo pode conectar ali naquele quadro e ir mexendo de forma, né, compartilhada, então isso ajuda muito para o trabalho remoto. Trabalho em equipe também, então, como eu disse ali, você compartilha, marca as pessoas, então vira como se fosse uma rede social, então você marca a pessoa, ela fala, ó, tendo esse card aqui, você precisa ver isso aqui, você precisa fazer aquilo, então você consegue usar ali. Criação de fluxo de trabalho, então cada etapa, cada lista daquela, você pode colocar como uma etapa do fluxo de trabalho, eu vou mostrar alguns exemplos ali depois. Automação de processos e tarefas, então você definiu o processo e cada etapa daquela ali pode ser uma etapa do processo. Então, facilita para que todo mundo entenda o processo, ninguém pule etapa, todo mundo sabe em que etapa que está. Na hora de passar o bastão dentro do processo de uma pessoa para outra, você passou de uma lista daquela para outra, a pessoa já sabe que agora é com ela. Então, isso tudo facilita na gestão do processo. Melhoria na comunicação, dá para você definir, classificar e escrever tudo ali. E aglutinar ou particionar as atividades. Então, você consegue juntar atividades, separar, então ali tem uma visão muito boa sobre isso. E aí, só eu trouxe alguns exemplos para vocês, né? Esse primeiro aqui, a gente usa na empresa, quando entra uma pessoa nova na empresa, para a gente fazer o onboard da pessoa, para explicar tudo que tem na empresa, como é que funciona, detalhes. Então, a gente duplica esse quadro e a pessoa vai vendo e vai dando um check no que ela já viu. Então, a gente sabe que a pessoa já viu tudo que a gente precisa ver de informação sobre a empresa. Então, quem somos, a nossa cultura, as nossas políticas, a questão, a gente tem um calendário anual, que a gente informa quando tem os feriados, então a gente já explica para a pessoa aqui que está entrando, porque antes entrava, a gente não conseguia lembrar de tudo quando a pessoa entrava. Então, de repente, ela era surpreendida porque o calendário aparecia no início do ano com os feriados e as emendas do feriado o ano inteiro, e ela não sabia daquilo. Então, a gente coloca isso aqui que a pessoa vai ver. Então, cuidado com o nosso ambiente, o que a gente cuida né, quando a gente está com o espaço físico, né? Agora nós ainda estamos de home office, mas quando voltar isso ainda é válido, como que a gente cuida do espaço físico, as nossas comemorações, o que a gente faz. Então, isso tudo está disponível num quadro do Trello que facilita. E aí, o que acontece também? Toda vez que a gente tem uma coisa nova, por exemplo, colocou alarme na empresa. Então, o pessoal agora precisa saber usar o alarme. Então, a gente coloca um card aqui explicando como é que o alarme funciona, como é que você pega a senha, o que você tem que fazer quando você entra, quando você sai. Agora tem mais uma coisa nova na empresa. Vem aqui e coloca. Então, isso vai acumulando e vai gerando um conhecimento, né, cada vez mais completo da instituição também. Esse outro aqui
é um quadro também de início da empresa, da pessoa que está começando a trabalhar com marketing e vendas. Então, nós separamos conteúdos que a gente acha extremamente necessário para executar uma função de marketing dentro da empresa, marketing e vendas. Então, nós colocamos várias coisas aqui, cada card desse ou tem um conteúdo ali dentro ou está com um link para algum site, algum documento nosso interno, alguma coisa, e a pessoa vai passando e vai dando check também. A gente duplica o quadro, põe o nome da pessoa nesse quadro e ela vai podendo mexer à vontade. Então, ela vai completando algumas coisas, vai fazendo comentários sobre o que ela leu, vai dando check, então ela fica à disposição e a gente sabe que ela está passando por tudo aquilo ali, que até demora para fazer isso tudo, ela não vai ver isso tudo de uma vez. Então, a gente tem um acompanhamento do que a pessoa está aprendendo ali dentro da empresa. Esse outro aqui é um quadro para colocar um fundo com muito desenho aqui, está meio embolado, mas é um quadro para geração de conteúdo para um blog. Então, aqui tem as demandas do site, né? Aqui tem ideias de conteúdo, então quando alguém tem uma ideia, coloca ali. Aqui as demandas que o próprio pessoal colocou lá no blog. Aqui que já está sendo escrito, então quem que está escrevendo está marcado aqui, a gente sabe quem que está escrevendo, né? E como é que está. Quando ela acaba de escrever, ela entrega para revisão, então ela joga para cá, tem as pessoas que revisam, que vão revisar aqui. A pessoa revisou, já manda para cá, que está entregue para publicação, então quem publica vai pegar isso aqui para publicar, e aí já põe aqui, já falando que já está agendado ou já está postado. Então, a gente tem as etapas todas, as pessoas sabem o que precisa fazer e elas vão fazendo em cima disso aqui. Então, ajuda muito na organização e no planejamento das atividades aqui. Mais um aqui para organização de eventos, né? Pré-evento, o que precisa ser feito? Né? O pré-evento que já foi concluído. Então, tem o que tem que fazer antes do evento e quando vai fazendo, já põe aqui. Durante o evento, o que vai ter que ser feito? Porque tem coisa que não dá para fazer antes, é só no dia mesmo. Então, você já antecipadamente já preenche todos aqui, no dia do evento você já vai jogando, você já pode colocar quem é o responsável por cada um, para todo mundo ir olhando lá, e se você olhou lá, ó, hoje no dia do evento tem que fazer isso, a pessoa não fez ainda, você sabe quem que é, você já pode cobrar, né? E depois no pós-evento, o que precisa ser feito, e a pessoa, quando vai fazendo, vai colocando para cá. Então, se você fizer um quadro desse de eventos padrão, com coisas que sempre acontecem em todos os eventos, depois você vai complementar só com as coisas que acontecem naquele evento específico, né? Cada evento tem uma particularidade. Então, você pode ter isso como padrão para facilitar a gestão desses eventos aí. Aqui tem mais grande reforma da cozinha. Então, a pessoa vai colocando as ideias para a reforma, o que vai fazer, o que está em andamento, o que está pronto. Então, assim, alguém para fazer qualquer projeto de qualquer coisa, você pode conseguir usar o Trello, e aí você envolve as pessoas que estão, né, que precisam ser envolvidas para fazer isso aqui acontecer. Então, é muito prático, né? Eu quis trazer coisas diferentes aqui, algumas coisas voltadas para o dia a dia das instituições, mas pode fazer de tudo aqui. Aqui tem uns links úteis, depois eu vou deixar essa apresentação disponível, né? É tudo do próprio Trello mesmo, tem um blog, tem um tour, tem um Teams para você entender como é que funciona, mas é muito intuitivo, né? Normalmente a gente começa a usar testando mesmo, e depois, para você aprimorar mais, quiser conhecer ferramentas extras que tem dentro dele, aí vale a pena passar por esses passos aqui, que tem muita coisa a mais do que isso. Mas só com isso a gente já faz muita coisa. Então, já ajuda demais nesse processo. E aí, por fim, né, acho que a gente acabou falando um pouco sobre isso durante a etapa aí, mas como implementar essas coisas na fundação, né? Então, eu queria deixar, vai ser bom, vai ser só para reforçar o que a gente já falou. Primeiro, defina por que você quer implementar um OKR, implementar um Trello, ou por que você quer implementar qualquer metodologia dentro da sua fundação. Depois tem um responsável pela implementação, né? Como a gente falou, não é quem vai executar tudo, mas quem vai garantir para que aquilo tudo seja executado, né? Quem vai acompanhar, quem vai cobrar e vai fazer com que as coisas aconteçam. Depois começa simples, né? Com o básico da metodologia e das ferramentas, depois vai evoluindo devagar, né? Falamos bastante sobre isso hoje, né? Avalie periodicamente os resultados. Então, assim, o acompanhamento, né, mais uma vez, o que a gente falou, é muito importante para ir vendo o resultado. Inclusive, quando são coisas novas, você tem que contar com o tempo de adaptação, né, daquilo
engajar naquela cultura, aquilo virar parte da cultura da empresa. Então, não são coisas que simplesmente coloca lá e põe para rodar. Nas OKRs, nós passamos vários meses fazendo palestras sobre a importância, sobre o que a gente estava obtendo de resultado, sobre como que aquilo estava funcionando, até que aquilo virasse realmente uma coisa importante para todo mundo. E aí depois, naturalmente, vai evoluindo, né? E umas pessoas vão passando para outras. Mas no início ninguém sabia usar, ninguém sabia por que era importante. Então, nós fizemos muitas palestras com todo mundo discutindo sobre isso e perguntando para eles o que eles achavam, como é que estava o resultado, o que estava bom, o que estava ruim. Então, esse é importante. E, por fim, compartilhar as conquistas com a equipe, né? Então, à medida que vai acontecendo, que você vai vendo o resultado, tem que divulgar, porque, às vezes, esse resultado fica guardado e às vezes, podia estar engajando outras pessoas e facilitando com que aquilo ali vire uma rotina, vire cultura da empresa. Então, assim, foi bom que nós acabamos falando sobre isso em todas as etapas aí para trás, né? E meu resumo aqui foi providencial aí para a gente encerrar. Então, basicamente é isso, né? Como eu falei, com relação aos OKRs, se alguém quiser, a gente está à disposição para depois fazer alguma coisa, né, juntos e colocar em prática. Nós temos uma experiência de já ter colocado dentro da empresa, então isso nos ajuda um pouco, né? E como a gente tem visto muitos processos das fundações, né? Toda vez que a gente vai implantar, a gente, né, estuda muito o que cada um está fazendo, como os processos estão funcionando. Então, vale a pena, assim, a gente acredita que pode contribuir aí. Então, se vocês quiserem depois, a gente pode planejar algo mais elaborado, né? Mais completo, desde que vocês acham que faz sentido para o momento, para a etapa, para a equipe, né? Cada um está fazendo de um jeito, então é importante essa avaliação, como eu disse, não faz sentido colocar nada se você realmente não tem um objetivo, né? Não está querendo conseguir alguma coisa para aquilo acontecer. Tá? Perguntas, quiserem falar, quiserem discutir alguma coisa, contar algum caso aí, Simone falou que já utiliza o Trello no departamento de projetos, contar um pouquinho aí, Simone, o que você faz no seu Trello aí na parte de projetos, seria legal. O pessoal conhecer aí como você tem usado. E quem quiser fazer mais perguntas... Bom, pessoal, bom dia. Isso, boa. Tudo bem? Aqui, Paulo, parabéns, adorei. Que bom. Achei bastante proveitoso e nós já utilizamos o Trello aqui na gestão de projetos. Então, como que funciona, né? Eu recebo, né, por exemplo, os contratos novos por e-mail. Então, eu coloco lá para a minha equipe, né, para lançar, e aí eu coloco eu até abri aqui para eu ler para vocês o seguinte. E aí a gente coloca lá, né, os alertas, que são importantes, que o e-mail que tem que enviar para o coordenador, para o financiador, quando inicia. Depois o fazer mesmo, né? Aí eu coloco prioridade média, alta e baixa. Nunca que tem baixa, né? Só média e alta. Fazendo pendente, tem alguns lá que as meninas colocam, por exemplo, aguardando abertura de conta, em andamento e concluído. Então, assim, funciona muito bem. Eu gostei muito, muito, muito mesmo. Porque no e-mail você ficava encaminhando, né? E aí você tinha que ficar cobrando. Então, lá não, e você já vê, né, tudo, se já concluiu, até para você mensurar o rendimento mesmo. Olha, essa semana lançou menos, mais, qual que as dificuldades, para não esquecer dos projetos. Então, muito bom. Legal. E agora eu gostei dessa ideia sua de colocar lá as atividades. A gente tem algumas ferramentas, mas acho que concentrar principalmente os comunicados, feriados, essa questão do colaborador que está chegando. Parabéns, adorei. Legal. Isso ajudou muito a gente. E hoje ele é tão completo que eu não consigo nem saber tudo que está lá. Tem informação que eu já não dou conta nem de acompanhar mais, porque vai acrescentando, né? Isso, muito bom mesmo. Parabéns para vocês. Recomendo. Joia. Obrigado, Simone, pela participação aí. A Marisa falou, mas alguém tem alguma pergunta ou quer falar um pouquinho como tem feito?
o que acham que precisa ser feito. Marise falou aqui, parabéns pela organização e compartilhamento das informações. Obrigado, Marise. FAPEC também trabalha muito bem, a gente já conhece, né, a organização de vocês também, isso é sempre muito importante. O Gladstone está falando aqui, parabéns pelo evento, muito proveitoso, com certeza ajuda as fundações. Mais alguém, pessoal? Quer comentar alguma coisa? Quer fazer alguma pergunta? Nós estamos já em cima do tempo que nós programamos com vocês, também não queremos estender mais, ainda mais na hora do almoço. Quem ainda não está no nosso grupo, né, do WhatsApp, quer participar, o Matheus já colocou a informação aí, mas nós vamos mandar no e-mail de novo para vocês. Vamos pedir, inclusive, que vocês façam uma avaliação do evento para a gente ir melhorando. No grupo, pode fazer perguntas lá, o grupo tá muito interessante, porque toda vez que alguém tem algum problema, alguma dificuldade, está colocando lá e outras fundações estão ajudando. Então, acho que essa é a função principal do grupo, principal mesmo, né? Então, tem funcionado muito bem, a ideia é essa. Então, continuem usando, façam uso constante, né? Já tem fundação, a FUNPEC vai fazer um evento amanhã, né? Amanhã ou depois, e já divulgou lá também. Então, podem usar à vontade, para a gente trocar experiências, trocar, né, as ações que as fundações e os problemas também, para que a gente um ajude o outro a resolver, tá joia? Então, usem bastante, a gente tem postado, né, novidades no nosso blog, alguns artigos novos. Quem quiser escrever para o blog também, contar alguma experiência de alguma boa prática que está usando, o blog também está aberto para todos, para colocarem lá, né? A gente até gostaria de ver mais experiências lá das fundações de vocês para a gente compartilhar com outras. Então, quem tiver à disposição aí, quiser escrever, pode ficar à vontade e mandar que a gente publica. Tá joia? Se não tiver mais nada aí, faltou algum recado aí, Bressan? Não, Paulo, é isso mesmo. Só corrigindo aqui, tem um evento da FUNPEC, ele é no dia 23 de setembro, é um workshop, né? Ciência em tempos de pandemia, de 9 às 17, eles vão transmitir pelo canal deles no YouTube, vale a pena. Legal. Acessem o nosso canal lá no nosso grupo, né, no WhatsApp, muita discussão legal, muita troca de experiência, é isso que a gente gosta de estimular, além também de divulgar os nossos eventos aqui, os artigos que a gente solta no blog. Inclusive, já vou aproveitar para fazer um convite também às pessoas que gostam aí, quiserem escrever sobre qualquer coisa, compartilhar uma boa prática, fiquem à vontade, me procurem, que a gente tem o maior prazer em publicar isso lá no nosso blog. Joia. E se quiserem também ajudar a definir os temas dos próximos eventos nossos aqui, Compartilhando Boas Práticas, sugerem que a gente busque pessoas especialistas para falar, como a gente buscou o Paulo Schecker hoje, né? E a ideia é que a gente traga pessoas que possam contribuir também com o nosso ecossistema aí. Mais uma vez, Paulo Schecker, muito obrigado pela participação, pela ajuda. Paulinho, aí. Muito obrigado. Valeu demais. Depois vamos colocar no e-mail que a gente que agradeço, pessoal. Obrigado. Valeu. Joia. Pessoal, então, uma boa tarde para todos. Já viramos meio-dia aí. Bom almoço. Né? Boa tarde. Valeu, pessoal. Tudo de bom aí para vocês. Até a próxima. Boa tarde, obrigada. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigada. Ah.